Boa noite, família. E aí, tudo bem com vocês? Então, família, vamos lá. Abrindo Caixa de Pandora, parte 2. Explicar na prática, no gráfico, certo? Que eu falei que eu ia fazer isso no vídeo anterior, porém o vídeo ficou um pouco extenso, certo? Então não deu para mim fazer. Iria ficar muito longo o vídeo. Então eu vou aqui, conforme eu vou explicando, vou falando para vocês, conforme o gráfico for se desenvolvendo, vou pegar do início, certo? Vou pegar do início, mostrando para vocês como que eu vou visualizando as coisas dentro do gráfico, certo? Diante do meu operacional, diante da estratégia Rango, certo? Daquilo que eu venho desenvolvendo ao longo de um tempo já, certo? E, enfim, e é isso. Então, marcha, né? Vamos pegar desde o início, vou tentar passar para vocês o máximo que der, vou tentar dar algumas entradas aqui com valor baixinho, só para a gente estar trabalhando a estratégia, certo? Dentro daquilo que eu explico. Beleza, família? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, vou esperar aqui, ó. Vou abrir aqui, ó, para vocês essa vela, correto? É uma vela de M5, certo? Esse bloco de preço. Essa vela aqui, ó. Tá vendo que aqui ela pode formar uma consolidação de duas velas, correto? Pode formar uma consolidação de duas velas. Ó como que a consolidação de duas velas em M5 funciona também. Ó, consolidou, aqui não deu, aqui por causa da pressão, ó, tá vendo, ó? Eu chamo projeção, mas é uma pressão barra projeção, que é esse pavio maior para baixo, certo? Formando uma consolidação de duas velas, certo? Só que aqui, ó, tá deixando um pavio muito extenso para cima, então ela pode querer subir, entendeu? Terminou vermelha, essa vela inicialmente de M1, ela, que hora que é agora? Vou ligar um alerta aqui. Ó, essa vela, ela terminou 19h40, certo? Para iniciar outra vela de M5, correto? Vamos em M1. Então, naquilo que eu explico de contexto de 00, né? 00. Então, aqui, ó, ela iniciou 00, 19h40, para encerrar essa aqui, 19h41, que é o que ela vai fazer agora. Ela vai encerrar em 19h41, certo? Então, dentro desse contexto, a gente já sabe que aqui temos uma entrada, certo? Na primeira vela do bloco de preço futuro. Vamos pôr assim, da primeira vela de M1 dentro da vela de M5. Beleza? Então, a partir daqui, a gente começa a analisar o que as outras velas estão nos dizendo para que a gente possa fazer a nossa entrada. Aqui, no caso, no meu ponto de vista, a gente compraria, daria bom, né? Mas vamos analisar o contexto, certo? Essa vela iniciou em 41 para fechar em 42. A próxima inicia em 42 para fechar em 43. E por aí adiante, certo? E a gente vai analisando o mercado, o contexto do mercado. Ó, formou uma consolidação de duas velas, porém ela deixa uma pressão aqui, uma projeção. Pode respeitar? Pode respeitar. Temos o que aqui, ó? Estrutura de alta momentânea, quebra de estrutura, certo? Este padrão... eu esqueci do point fix. Este padrão, não vou abrir ele agora, não. Este padrão, eu ponho um zigue-zague para fazer o desenho. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo.
Deixa quieto. Este padrão aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, só que aqui já formou uma outra quebra de estrutura, topo duplo, correto? Então o mercado faz o quê? Ele tende a continuar descendo, certo? Tende a continuar descendo, colocando uma linha de tendência aqui, ó, ela toca lá e continua descendo. Então ela tende a continuar descendo, correto? Em M5, formou uma consolidação de duas velas. Essa vela tem que terminar dentro da consolidação de duas velas vermelha em M5. Porém, essa projeção aqui, ó, esse espaço, ele pode ser preenchido. Então, há risco dessa vela aqui ela ficar sim verde em M5, certo? Em M5. Porém, ela está respondendo o quê? Isso aqui, ó. Comando, inicia-se um novo preço, correto? Então, daqui para cá, iniciou um novo preço. Então, ela tende a respeitar, tende, mas não significa que vá, né? Que vá respeitar. Porque esse espaço aqui, ele tem que ser preenchido. Assim como esse espaço aqui, ele foi preenchido por essa vela, entendeu? Então, a compra tende a tentar preencher esse espaço aqui o mínimo que der, certo? E também isso se aplica lá em M1. Lá em M1. Então, ó, o que está acontecendo? Está fazendo aquilo que eu falei. Está preenchendo o espaço, correto? Da vela, que iniciou aqui e terminou aqui, certo? Daqui para cima, ó, é pavio. Daqui para baixo é corpo, certo? Então, aí a gente vai analisando o contexto. Eu não fico olhando em M5, certo? Eu tenho base pela abertura e fechamento, o tamanho mais ou menos das velas, certo? Então, aqui, ó, ela desceu e desceu muito, certo? Desceu muito. Poderia pensar em vender? Poderia pensar em vender, certo? Porque ela desceu muito, só que ela deu um gap também. E tem isso aqui para ser preenchido, correto? Olha só, eu ia fazer a entrada de compra, porém, eu estou explicando, o mercado está andando. Então, ele tem esse espaço aqui para ser preenchido. Aqui é um arremate, ele arrematou isso aqui. Por quê? Porque o mercado é fractal, ele pode, por exemplo, aqui, ó, são topos e fundos em times menores, entendeu? Isso aqui ele tinha que ser preenchido, entendeu? Tinha que ser preenchido. Ela desceu um pouco e subiu. Ela pode descer nos últimos segundos e reverter? Pode, acontece. Mas o que? Ela tem que preencher esse espaço. Ela está preenchendo esse espaço, preencheu esse espaço. Ela deu uma explosão dupla, explodiu para os dois lados. Só que tende o quê? Ela tende a continuar fazendo o exercício mecânico de subir, porque ela deixa isso aqui, só que ela não vai subir agora, certo? Porque ela chega aqui, ó. Ela chega aqui, o que é isso? É topo, ela chegou num topo, certo? Ela chegou num topo. Então ela tem esse espaço aqui para preencher também. Assim como preencheu aqui, ela tende esse espaço para preencher também. Então ela tem que subir, entendeu? Ela tem que continuar subindo. Além de tudo, a estrutura macro qual que é? Nesse momento aqui é de alta. Obviamente, se a gente for pegar a escala de daqui para cá, ela vai descer, certo? Mas aqui, ó, já rompeu a LTB, certo? Vai ficar uma vela fraca, é aquilo que eu falei, ela tem que preencher. Às vezes ela tem, que ela fez o primeiro movimento de força, foi e preencheu aqui. Só que ela está aqui, ó, num topo, numa defesa vendedora, certo? Então ela respondeu de venda, entendeu? E agora ela vai continuar fazendo o quê? Seguindo a estrutura atual daqui, ó, que é de baixo. E aqui, ó, se você for olhar lá em time, num time maior, tá meio que
consolidado nessa região, certo? Essas velas, está consolidando. E aqui mostra o quê? Uma fraqueza, correto? Dupla posição, fraqueza. Em M5, aqui, ó, dupla posição, fraqueza. Então, essa vela, ela tende a responder de venda, né? Ela tende a responder de venda, vindo de cima, entendeu? Então, a gente vai analisando o contexto do mercado, analisando as velas, certo? Para poder fazer a entrada nesse time. Aqui teria um win, certo? Aqui teria um win. Por quê? Porque ela tinha esse espaço para preencher. Ó, agora ela deixou esse espaço aqui. Está em tendência de baixa. Só que ela dá um gap, certo? Esses gap eu fico meio ligeiro, mas ela tende a descer, porque a defesa está aqui embaixo, ó. Ela não toca a defesa lá, ó. O que ela fez? Ela está derretendo, certo? Por quê? Lá formou dupla posição, certo? Em M5. Mostrou fraqueza. Ela criou o pavio para cima, que é essa primeira vela. Ela cria o pavio, que é a explicação lá que eu fiz no Point Fix. Ela criando o pavio e agora está criando o corpo, certo? Está descendo. Descendo com força, progressão de força. O quê? Progressão de força é quando uma vela pequena, outra vela média e uma vela grande, certo? Aqui pode ser que crie a chamada vela de descanso, porque ela mostrou-se exagerada, meio que exaustiva já, né? Uma vela de exaustão, chegando em um posicionamento, ó. Posicionamento arrematado pela compra, entendeu? Então, chegando num posicionamento arrematado pela compra, ela pode responder de compra. Então, aqui, ó, o que eu viso para continuar fazendo a minha entrada. Ó, se ela ficar aqui dentro, eu posso pensar em vender. Se ela ficar aqui dentro, eu posso pensar em vender, porque é uma consolidação de duas velas, uma estrutura de baixo, a microestrutura de baixo, eu posso pensar em vender para ela continuar descendo. Só que aqui, ó, ela faz uma simetria de pavio embaixo, certo? Se ela fechar o preço, é melhor ainda. Ó, eu vendi, só que ela mostrou força, certo? Ela mostrou força. Que essa vela, ela nasce aqui e termina aqui. Então, ela mostrou força. Essa vela aqui, ela pode subir, por causa dessa simetria de pavio aqui embaixo, certo? A tendência de respeitar, porque ela fecha o preço, só que ela fecha o preço mostrando força. Então, esse loss aqui, a hora que eu cliquei, eu ia comprar, mas eu comprei para reversão para mostrar como que funciona a reversão. Só que ela pode reverter ainda, entendeu? Só que não há chances disso. Nesse momento, não. Por causa dessa simetria de pavio aqui embaixo, certo? O pavio fica simétrico e só que ela está fechando o preço, não formou uma consolidação de duas velas, certo? Ela rompe a vela de força, certo? Ela rompe a vela de força, olha, deu empate. Deu empate no caso pegando de abertura, ó, mas ó, peguei aqui, ó, a entrada aqui, ó, bem em cima da simetria de corpos, né? Do posicionamento aqui, bem em cima do posicionamento. E essa vela aqui, ó, ela é uma vela de força, então ela rompe a vela de força sendo uma vela de força. E com essa simetria de pavio, ela ficaria ainda mais forte para continuar o movimento. Ela não continuou porque essa vela ela fechou o preço. Mesmo que ela feche o preço mostrando muita força, aqui, ó, é um posicionamento vendedor. Uma microestrutura de venda, obviamente, aqui está uma consolidação, certo? Aqui está uma consolidação, lá em M5, basicamente. Aqui é uma microlateralização, ó. Ó, é uma microlateralização, certo? Então, o que é isso que eu vou procurando ver no mercado, vou vendo como o mercado está se comportando, as velas estão se comportando, o que ela está mostrando para mim, certo? Aqui, ó, aqui é o famoso triângulo lá que eu fiz algumas aulas atrás, ó, triângulo, a casinha, né? Põe em branco isso aqui para ficar melhor de se ver.
Entendeu? Aí ele formou o quê? Formou isso aqui, ó. Esse desenho continuou descendo. Aqui, simetria de pavio, certo? Simetria de pavio. O que que ela faz? Ela sobe, poderia dar continuidade, só que ela está num posicionamento, ó, topo duplo, ó, topo duplo. Então tem posicionamento vendedor aqui. Deixa eu pegar essa linha. Posicionamento vendedor. Nossa, quando a linha fica no rumo desse negócio aqui, ó, não tem só um posicionamento vendedor, tem três. Um, dois, três. Então tem um topo triplo aqui, ó. Ó, um, dois, três. É um topo triplo. Então tem defesa aqui de venda. Então eu esperei, é aquilo que eu falei. Espera subir, depois você vende. Ou espera descer e depois você compra, certo? Então eu comprei, o que que fez? O preço voltou, certo? Nos últimos segundos, mas voltou, fechando um doji. Agora, ó, formou de novo a casinha. Formou de novo a casinha e essa vela aqui, ó, é que aqui fecha o preço, mas ainda dá um gap, né? Fecha o preço e ainda dá um gap. Mas essa vela aqui ela pode descer, porque a defesa está aqui, ó, ela não tem nada para segurar. Só que aqui ela fecha o preço, então ela não deixa nenhuma projeção, nenhuma nova baixa, né? Então ela faz o quê? Ela reverte, porque ela fecha o preço, não tem nada aqui. Mas aqui, ó, no caso, se ela tivesse deixado um pavio aqui, essa vela poderia descer, certo? Essa vela poderia descer. Agora ela cria-se um arremate e ela tá abaixo da média. Só que, ó, não deu nem tempo de vender. Deu nem tempo, eu ia vender. Deu nem tempo de vender. Entendeu? Porque a vela fraca, por mais que aqui feche o preço, pá, cria um arremate. Só que ela fez o quê? No meu ponto de vista, ela tem alvo aqui, ela mostrou fraqueza. Entendeu? Ela tende a descer. Tende a descer. Entendeu? E ela foi, já mergulhou. Não deu nem tempo de eu vender. Pode subir? Pode ser que ela suba. Os compradores ainda não demonstrou força. Entendeu? Eles ficam brigando aqui dentro, mas força mesmo, eles não mostrou. E dentro do, vamos pôr assim, dos primeiros 30 segundos, eles não passou. Não, está totalmente careca aqui em cima. Eles não passou daqui, ó. Não passou da abertura. Então eles não demonstrou interesse de subir. Eles brigam aqui dentro, mas subir eles não vai. Ó, não deu nem tempo, entendeu? Então, ó, a vela pequena, certo? Mesmo que fechando o preço, formou a casinha, só que aqui fecha o preço. Fechou o preço, o comprador respondeu. O que eu tenho aqui, ó, posicionamento, entendeu? Posicionamento, ó, onde está um posicionamento comprador? Um posicionamento intermediário, no meio das velas, ó. Projeção, lembra? Projeção, uns falam pressão, eu falo projeção, porque muitas das vezes projeta o preço realmente, entendeu? Então, quando cria isso aqui, ó, mesma coisa aqui, ó, mesma coisa aqui, entendeu? Tem que ser sentido a abertura. Se for sentido fechamento, igual aqui, ó, é risco de entrar uma compra para preencher isso aqui, certo? Não uma venda. Então, ó, o alvo é aqui embaixo, entendeu? O alvo é aqui embaixo. A estrutura, no momento, ó, tá querendo mostrar que é o quê? Que é de venda, consolidou aqui, ó, no caso, uma lateralização em M5 consolida, cria uma pequena consolidação, entendeu? E o preço está mirando o quê? Está mirando um DC. Tem, ó, a macro, topo, entendeu? Topo abaixo de topo. Então, tende ao quê? A continuar descendo. Mas a gente trabalha em M1
entendeu? Obviamente, eu viso isso, olho isso, olho. Só que eu viso mais o quê? Mais o presente, mais o momento presente, para que eu, tipo assim, eu não fique desconcentrado do que está acontecendo no agora, entendeu? Aí eu uso, por exemplo, eu uso alguns termos, né, já falado, né, vamos pôr, no price action, por exemplo. Isso aqui basicamente é um harami de baixa. Então, se surge um harami de baixa, muitas das vezes acontece o quê? Da vela continuar descendo aqui, ó, formou um harami de alta. Essa vela pode subir? Pode, claro que ela pode. Só que ela dá um gap aqui, mostrando que essa vela está mais fraca ainda. E a tendência está o quê? Está de baixa aqui, ó. Está de baixa, entendeu? Então formou o quê? Aqui formou o tal do harami de alta. Então essa vela aqui, ó, é o risco, é onde a gente toma loss. Falar, é fraqueza, né? Fraqueza da compra, vou vender. Aí você vende, o que acontece? A vela vai e volta, te dá o loss. Por quê? Porque muitas das vezes, ó, num posicionamento, formou o tal do harami, entendeu? Que é falado do price action, formou o harami num posicionamento aqui, ó, que é posicionamento comprador, entendeu? Ela respondeu de compra, entendeu? Respondeu de compra. Vai continuar subindo? Vai continuar subindo. Até na onde? No mínimo, até aqui em cima, certo? Mas ela pode chegar a partir daqui, ó, porque esse comando é uma vela de força. Que isso aqui, querendo ou não, no micro é posicionamento, rompeu o posicionamento, o que ela fez? Ó, tá fazendo um pullback no rompimento. Pode fazer o pullback, pode fazer o pullback, ou ela pode subir. Se fechar o preço, a gente pode pensar em vender. Se romper, a gente pode pensar em continuar. Entendeu? Ó, muito grande. Tá uma vela muito grande, com muita força. E ela não toca aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar, só que eu vou esperar ela descer. Ó, ela desceu. Ela pode fazer o falso rompimento daqui, ó, dessa região aqui. Ela pode querer fazer falso rompimento daqui, mas ela não vai fazer, ela vai vir buscar esse alvo, entendeu? Ela tem esse alvo. Ela já fez o primeiro movimento para baixo, certo? Rejeitando, e agora ela tende a continuar tentando, brigando, tentando subir. Pode ser que não suba, porque ela pode fazer o falso rompimento daqui, ó. Falso rompimento desse setor aqui, ó. Entendeu? Desse setor. É o que ela vai fazer. Por isso que eu falo que a maioria das entradas da estratégia é para reversão. Por causa disso. Porque muitas das vezes ela faz os falsos rompimentos de setores de região intermediária. Entendeu? Só que ela fez o que eu falei. Ela deu continuação. Entendeu? Ela deu continuação. Por causa do que? Ela já desceu. Chegou aqui, ó. Chegou aqui, formou o tal do harami de alta. Nesse posicionamento, ela fez progressão de força, ó. Progressão de força. Ela tende, não tocou aqui, ela não toca, certo? Ela deixa uma nova alta, pequenininha, mas deixa, certo? A ser trabalhada, ó. Ó, ela deixa uma nova alta a ser trabalhada. Então ela fez o quê? Deu continuação dentro do gatilho da estratégia, ó. Não sei se dá para, se vocês estão vendo a linha aqui, ó, certo? Porque essa vela ela iniciou às 20 horas para finalizar 21h01, ó. Essa finalizou 21h02, essa para 21h03, ela fecha 21h03. Entendeu? Tá dentro do vídeo lá da explicação do time da estratégia. Aqui, deixa eu mudar a cor dessa linha, para ficar mais visível. O branco. Aumentar a espessura.
Entendeu? Então, ó, dentro do time, ó, dentro da linha de espaço-tempo, linha de espaço-tempo. Por quê? Porque de 1 minuto, do início da vela de 5 minutos, aqui, ela tem um tempo a ser trabalhado, desculpa. Ela tem um tempo a ser trabalhado, entendeu? Então, eu vou trabalhando dessa forma, entendeu? Analisando dessa forma. Aqui, ó, eu iria vender, não deu tempo, ela já desceu. Às vezes eu tomo delay porque eu clico, ela joga para baixo, entendeu? Aqui provavelmente se eu clicasse, ela ia jogar aqui, ó, porque a hora que ela já nasceu e veio para cá. No mínimo, ou eu tomaria um loss ou seria empate, entendeu? Aqui, ó, foi win, porque eu vendi, certo? Porque ela fecha o preço, próximo de um posicionamento, certo? Ela fecha o preço, aí eu espero ela subir e vendo. Aqui eu ia vender de abertura, porque, ó, fraqueza, certo? Mesmo que ela aqui, ó, ela faz esse arremate aqui, fecha o preço, eu sabia que ela ia descer. Então aqui eu venderia. Então, na maioria o que? É reversão. Só que aqui, ó, que eu peguei continuação, porque eu juntei os contextos. Eu juntei o contexto igual aqui, ó, progressão de força, só que aqui mostrou exaustão e aqui exaustão fechando o preço. Só que como fez essa simetria de pavio aqui, ela poderia subir, mas ela está num posicionamento triplo, porque ó, tem 3 topo, 1, 2, 3, certo? Aí ela sobe, ó, e toca os três. Então tem vendedor aqui posicionado, entendeu? E aí, ó, eu vou trabalhando. E o que eu fiz? Esperei o mercado trabalhou, entendeu? Formou progressão de força. Só que não tem exaustão aqui, ela tem força, porque ela é uma vela de força. Ela rompe esse posicionamento intermediário, certo? O que ela faz aqui? Ela rompe, não toca no posicionamento. Ela não toca. Deixa a nova alta. O que eu faço? Eu compro, entendeu? Aqui, ó, é compra, entendeu? Por quê? Ela deu o primeiro pulo para baixo, só que ela é um comando, iniciando novo preço, e tem uma projeção aqui. Então, ela pode, sim, quebrar essa microestrutura e descer, entendeu? Pode descer e derreter, entendeu? Mas o primeiro movimento dela, acho que foi de baixa, né? Ela já fez um movimento de rejeição para baixo e subiu. Além de tudo, tem um gap para baixo, né? Então, aqui, ó, aqui eu pensaria muito em fazer alguma coisa. Se eu fizesse, eu compraria pensando em ela subir, criar uma vela pequena, certo? Só que ela pode vir querer preencher aqui, mas eu pensaria em compra sim. Aqui eu pensaria em compra. E assim ela fez, formou uma vela pequena de compra. Entendeu? Por quê? Porque aqui, ó, se você for analisar dentro do contexto da lógica, de todo aquele caparafernália, ela rejeita o comando, ó. Um comando que rejeitou outro comando, travado, né? Só que aqui, ó, para mim, ela sobe para depois continuar descendo, entendeu? Ela vai criar uma vela no meio dessa intermediária aqui de compra e descer, continuar descendo para vir buscar aqui embaixo, certo? Porque aqui, ó, ela forma o triângulo só que zerado desse lado, responde com uma compra, por quê? Porque no meu ponto de vista ela ia subir, certo? Ela iria subir para depois poder descer. Lembrando que a vela, ó, você tem uma base. A vela, primeira vela, ela forma o pavio, certo? Da vela de M5. Então, ó, essa vela de M5 aqui, ó, vou pôr a linha no meio, que é no meio, ela abriu aqui, ó, e fechou, vou pegar essa linha. Fechou aqui, ó. Eu cliquei, foi exatamente. Eu vou mudar a cor só dela.
Aumentar a espessura. Sei lá, põe amarelo. Para ficar melhor. Então, ela abriu nessa velinha que eu dei a entrada e fechou no comando, certo? Fechou no comando. Então, ela ficou, em M5, ela ficou pequena. Uma vela pequena, de fraqueza. Ó, essa aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, tá vendo? Vou tirar a linha daqui, ó. Ó o tamanho do pavio. Entendeu? Então, é essa vela, ó, virou o quê? Uma consolidação de duas velas. Consolidação de duas velas, respondeu. Consolidação de duas velas, respondeu. Agora, ela tende a ter força, né? Ela tende a ter força. Fica arriscado. A consolidação de duas velas, o máximo, você pega duas entradas. No máximo, seguida. Tipo aqui, ó. Ó, consolidou, comprou, deu bom. Consolidou, vendeu, deu bom. Isso eu falo em M1, tá? Aqui a gente está em M5. Quem quiser operar em M5, não tem problema. A consolidação de duas velas funciona em M5 muito, muito mesmo. Ó, consolidou, respondeu. Entendeu? Aqui, ó, consolida, mas tem essa pressão aqui do comando, ela desce. Certo? Aqui consolidou, mas não respondeu. Entendeu? Há momentos que não responde, que nada é 100%, só que aqui, ó, consolidou, respondeu. Consolidou, respondeu. Consolidou, não respondeu. Porque agora está na hora da venda criar força, ó. Que consolidou dentro no time menor de M1, uma lateralização que precisa ser rompida. Então, ó, eu posso pensar em comprar? Posso, porque essa vela aqui, ó, ela é extremamente exagerada. Só que se ela deixar o pavio, fica arriscado. Só que ela está demonstrando muita força. Muita força. Mas também está mostrando exaustão. Eu vou comprar, mas está arriscado. Por quê? Porque ela pode gerar uma força tremenda aqui de venda. E não tem nada muito próximo aqui, ó, para segurar o preço. Tem essa dupla posição, maior o tamanho desse espaço-tempo aqui, ó. Entendeu? Olha o tamanho desse espaço-tempo, certo? Então ela pode querer empurrar mais uma vela para baixo, certo? Para vir nesse posicionamento aqui. Mas é uma vela de exaustão, é uma vela muito forte. E para ajudar, ela fecha o preço, né? Para ajudar, ela fecha o preço, mas ela dá um gap, né? Dá um gap. Então esse gap para cima aqui fica um pouco arriscado, mas ela está respondendo dentro do requisito da entrada que eu falei, ela está respondendo e está dando win, entendeu? Então a gente vai analisando o mercado, ó, lembrando que ó, está dentro do espaço-tempo, certo? Deixa eu pegar essa linha aqui. Ó, a primeira aqui, ó, tá vendo? Transparente, duplicar, que foi aqui onde eu falei que eu não lembro se eu fiz a entrada ou não aqui, acho que não, né? Mas eu falei que era compra. Entendeu? Por isso que eu falo que na maioria das vezes é reversão a entrada da gente. Aqui, ó, eu tô com o zoom em cima, né, colado na testa. Se eu afastar, eu vejo que essa vela é uma vela de exaustão, entendeu? Só que eu tô com o gráfico colado na testa, ó. Outro win, o terceiro win seguido. Sem contar aquela que não deu tempo de eu entrar. Foi 2 ou 3 reversão, né, contando com essa aqui que eu não entrei, dá 3 reversão e uma continuação, mostrando o quê? Progressão de força, ó, a vela começa, formou o tal do Harami de alta. Eu falo isso porque é um simbolismo já, né? Muitas pessoas já conhecem. Então, aqui é basicamente a mesma coisa, mas não funcionou, né? Mas eu uso para quê? Para que as pessoas entendam mais ou menos, certo? Aí criou progressão de força, ó.
Aí aqui eu pego continuação, não tocou, tem espaço, ela rompe aqui, não tocou, tem espaço, continuação. Beleza. Aqui eu falei o quê? Falei reversão, porque ela poderia subir e descer. Foi o que ela fez, ela subiu e desceu, mostrando o quê? Que essa vela é o pavio, a partir daqui formou-se o corpo, né, da vela. Então o que ela fez? Ela desceu, tá, beleza. E aqui formou uma exaustão, não tinha muita defesa lá, mas eu acreditei na compra. Aí comprei, porque acreditando que ela poderia responder de compra, né, que os compradores poderiam entrar. E assim foi dito. Por quê? Pela movimentação do mercado. Lembrando que a primeira vela, ela forma sempre o pavio. Não importa se é para cima ou se é para baixo. Ela forma sempre o primeiro pavio de M5, entendeu? Aí é assim que eu trabalho, entendeu? É assim que eu trabalho minhas análises, é assim que eu trabalho o mercado dentro da minha estratégia. A estratégia rango que eu desenvolvi, entendeu? Eu venho desenvolvendo ainda, né? Venho trabalhando, melhorando, aperfeiçoando. Por exemplo, a consolidação de duas velas é uma coisa que eu tenho aperfeiçoado com o tempo. Eu comecei a prestar atenção como acontecia e quando acontecia, entendeu? Tenho que procurar melhorar, por exemplo, aonde os pontos, né? Os pontos mais fortes para que ela responde, né? Entendeu? Então eu tenho que trabalhar isso ainda, entendeu? Estou trabalhando. Ó, peraí. Formou uma consolidação de duas velas aqui, ó. Com essa vela fraquinha aqui, eu não sei se vai responder compra, não. Que ela arrematou aqui, ó. Lembrando que a regra é não pode arrematar e deixar pressão. Mas, ó, tá formando uma consolidaçãozinha de duas velas aqui, ó. Aqui formou, não respondeu, certo? Pelo fato daqui, ó. Foi a primeira entrada, né? Mas, ó, respondeu. Consolidação de duas velas, respondeu, ó. Entendeu? Aí eu vou trabalhando, vou trabalhando, vou trabalhando. Aqui ela pode dar continuação, né? Mas ela fica aqui dentro do pavio, deixa uma pressão, tendência de alta. E ela dá um gap para baixo. Aqui ela pode dar continuação na venda, assim. Eu não lembro o primeiro movimento dela, se foi para baixo ou se foi para cima. Por que eu falo, eu falo muito desse primeiro movimento? Que é a rejeição dela, né? A rejeição da vela. Eu não lembro qual foi o primeiro movimento dela, mas é que a possibilidade de dar continuação de baixa, sim, entendeu? Por quê? Pela fraqueza da compra, certo? E a projeção já para baixo. Só que o primeiro movimento me diz muita coisa, entendeu? No meu ponto de raciocínio, no meu modo de raciocinar. Ó, ela reverteu, entendeu? Reverteu, formando uma vela de compra, mas beleza. Como eu disse, a maior parte das entradas é reversão. Há pontos que a gente vai procurar continuação. Aqui eu tive dúvida porque a vela ela fica aqui dentro, só que ela tem um gap para baixo. Quando há gap para baixo, a vela tende a ficar verde. Quando há gap para cima, a vela tende a ficar vermelha. Acontece de muitas das vezes não funcionar isso, entendeu? Mas eu tenho notado isso, entendeu? Por exemplo, ó, aqui deu um gap para cima, olha o tamanho da vela. Que deu um gap para cima, respondeu de compra, entendeu? Já não funcionou. Então, eu viso muito isso também. Então, é assim que eu vou trabalhando dentro do meu operacional, dentro do mercado, vou trabalhando a minha análise. Beleza, família? Isso foi abrindo a caixa de Pandora, parte 2. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar, de se inscrever no canal, aciona o sininho
para poder você chegar a notificação até vocês. Beleza, família? Então, eu não vou fazer um vídeo muito extenso, eu não sei quantos minutos já foi, mas já deve ter dado quase uma meia hora. Certo, família? Então é isso que eu queria trazer para vocês estão analisando, estão aprendendo melhor, aprendendo mais, certo? Como o mercado está descendo, ó, é aquilo que eu falei, ela forma o pavio e dá continuação. Aqui formou o pavio, deu continuação, ela formou uma vela pequena. Aqui foi a mesma coisa, ela formou uma vela pequena e deu continuação de baixa. Entendeu? Aqui já foi o contrário, ela deu continuação, certo? De alta, ela continuou subindo e fechou descendo. E fechou uma vela pequena, entendeu? E assim eu vou analisando. Eu não fico olhando em M5, certo? Eu não analiso o gráfico olhando o M5, olhando o M1 ao mesmo tempo, não. Eu ponho M1 e vou trabalhando as minhas análises. Beleza, família? Então é isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, como eu disse. Deixe seu like, se inscreva no canal, comenta lá para ajudar a gente no engajamento, beleza? Agradeço a paciência de vocês. Espero que vocês tenham entendido e aproveite com responsabilidade, certo? Use gerenciamento, de preferência quem está começando. Usa gerenciamento de mão fixa. Quem for fazer soros, faça no máximo 2 mãos de soro, no caso seria uma mão fixa e 2 mãos de soro, correto? Seria 3 entradas, beleza? Use um gerenciamento conservador, por quê? Porque ao longo do tempo, principalmente quem é CLT, ao longo do tempo, vocês vão criando um capital para vocês trabalharem, entendeu? Por quê? Porque se vocês focar em querer ficar fazendo dinheiro ou se arrebentando inteiro, vocês vão ter que ficar colocando dinheiro todo mês e só ver dinheiro indo embora. Eu falo isso por causa de mim, entendeu? Eu falo isso por causa de mim. Já fiz muito isso, mês a mês. Dia 5 e dia 20 eu depositava na corretora, eu já deixava um certo valor ali para mim ir depositando e quebrando, né? Porque não tinha gerenciamento, não conseguia me manter assim dentro de um gerenciamento que me desse meios de poder sacar e criar um capital para mim poder, vamos pôr assim, um capital de giro para mim poder ir trabalhando dentro do mercado, entendeu? Então, é bem complexo a gente ficar dia 5, dia 20 depositando, principalmente quem tem família, entendeu? Aluguel, entre N coisas para pagar, entendeu, família? Então, a gente tem que procurar ser conservador, manter a mão fixa, não interessa se é entradinha de R$ 5, entendeu? O importante é você estar praticando o operacional, estar praticando o seu operacional, o seu mental, entendeu? O dinheiro ele vai vir com o tempo. Enquanto você visar apenas o dinheiro, você não vai ter consistência. A hora que você visar a ter equilíbrio emocional, gerenciamento, e melhorar o operacional, se afiar de verdade, você vai começar a ver que o dinheiro começa a entrar, mesmo que aos pouquinhos, certo? Busca lá 20, 25, 30 por dia, entendeu? Principalmente, eu aconselho trabalhar com porcentagens, entendeu? Uma porcentagem ali que, mas aí eu não vou ficar rico. Fiote, não tem como ficar rico da noite para o dia, a não ser ganhando na Mega Sena, que vocês viram a Mega da Virada, que foi mó palhaçada. Então, até nisso está difícil. Teve gente que perdeu 13 milhões, né? Esse negócio da Mega da Virada aí, com toda a falcatrua que teve. Enfim, é complicado. Pensa que investidores que investem, vão pôr em fundos imobiliários, ações, essas coisas, eles começou com pouco. E esses tipos de investimento pagam 1,27% no máximo, por mês, 1,27%. Então, basicamente é 1% por mês.
entendeu? Então, para ter vamos pôr assim, uma consistência no mercado, você precisa montar um capital de giro, um capital legal, para que você não precise ficar tirando do teu bolso para poder estar depositando. Então, você vai ter um capital de giro para você trabalhar, às vezes até mesmo dentro da corretora. Você tira, sei lá, deposita, começa a fazer uma moeda, certo? Com 100, 60, 100, 200 conto, quanto você achar necessário, vai criando aos poucos, e ao longo do tempo, você vai ter um capital de giro maior para você poder, por exemplo, sei lá, uns 1.000, 2.000 reais que você conseguiu fazer aos poucos, sei lá, dentro de 2, 3 meses aí, seguindo um gerenciamento legal, sem muito risco, bem conservador. Eu falo isso porque eu sou assim, entendeu? Para que vocês não tenham que ficar trabalhando de CLT, ralando pra caramba, aguentando muita coisa de chefe, de encarregado, para poder chegar dia 5, dia 20, depositar seu dinheirinho ali, certo? Seus 60, 100 reais, 150, sei lá quanto, e quebrar, entendeu? Por um descontrole emocional, porque tomou um loss, 2 loss. Tomou 2 loss, sai fora, respira, entendeu? Amanhã é outro dia. E por aí vai, entendeu? Eu já tomei muito loss, já perdi muito dinheiro por impaciência, entendeu? E assim a gente vai trabalhando o capital e formando um capital tranquilo para que a gente possa, ao longo do tempo, ter um capital bom para a gente sobreviver e, por exemplo, tirar 100, 200 conto por dia sem muita preocupação. Foca primeiro em aprender, certo? Em operar da forma correta, entendeu? E por aí a gente vai, entendeu? Formou o capital, legal, tá com uma boa assertividade, entendeu? O negócio está fazendo uma grana bacana por dia, entendeu? Aí você mete marcha no bagulho, vai lá, faz 100, 200 contos, sai fora, entendeu? E por aí vai. Beleza, família? E é isso, enfim, era isso que eu queria passar para vocês. Mais uma vez, eu agradeço a todos. Tenham uma ótima noite. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar, certo? De comentar, de se inscrever no canal. Beleza, família? Abrindo a caixa de Pandora, parte 2, finalizando. Tamo junto, família. Fica com Deus aí. Um forte abraço a todos.